Então aqui aplicamos dois valores e esses valores vão ser relacionados a valor de corte abaixo de zero e valor de aterro acima de zero, nas cotas relativas de comparação dessa superfície Team Volume Surface. Ok? Então com isso aplicamos aí outro dado importante, que é a adição da tabela. Adição da tabela de elevações, mostrando a área de corte e aterro. Depois, na sequência, aplicamos o Spot Elevation Grid, selecionando a superfície, comparação. E com isso, assim, apresentamos as cotas de comparação de 20 em 20 metros. Ou, dependendo da sua escala que você estiver trabalhando no seu projeto, você pode aplicar até menos. Espaçamento entre x e y. Esses vão ser os dados relevantes também para a prancha de acabamento. Então aqui a gente mostra um pouquinho de como é feito o acabamento no layout. Depois aí aplicamos aí um estilo para a tabela, selecionada a tabela de elevação. E agora a gente vai voltar para a terraplanagem. O que a gente vai fazer é uma simulação dentro do projeto de terraplanagem, que vamos alterar aí o alinhamento da via. Primeiro a gente verifica, né, que o nosso saldo é 970 metros cúbicos. Com empolamento de 25% de aterro. Basicamente, geralmente esse é o valor que a gente usa, né? E para não ter erro, geramos aí no Explorer, não ter erro de transcrição dos dados, né? Geramos aí no Explorer para poder transferir esses dados para a tabela dentro do DWG. Aqui montamos a nossa tabela. E aí inserimos os dados, copiamos e colamos os dados.
Então aí a gente faz essa sincronização para vocês verem a potência do software. Na hora que, quando a gente está trabalhando em referência externa, a gente consegue fazer um ajuste ou outro no projeto de terraplenagem, sendo que esse será atualizado no acabamento também. No caso aqui vamos alterar o perfil que foi indicado aí, e aí eu vou abrir aqui então o acabamento para deixar os dois paralelos aí para a gente ver o resultado. Então aqui no caso do acabamento vocês podem perceber que não é possível alterar esse alinhamento vertical, por ele ser uma entidade do projeto principal, o projeto principal, né? E nem analisar o volume aqui. Isso a gente só faz projetos, ou o projetista tem a capacidade de fazer isso, né? Tem autonomia para fazer isso. Então, verificamos aqui ó, o volume de terraplenagem e vamos fazer essa alteração. Então, de forma com que a gente faça uma simulação para equilíbrio de volume de terra, né? Então, no caso aqui a gente está alterando o ponto inicial aqui desse perfil. Uma coisa assim bem básica, tá? Só para nada muito entrando muito em projeto, mas coisa assim bem básica para a gente ver o dinamismo do software. Então, no momento que a gente salva o arquivo do projeto, automaticamente é pedido para a gente atualizar o arquivo de acabamento. Então é isso, esse é o dinamismo que eu quero trazer para vocês, né? Você pode sincronizar todo o desenho ou sincronizar individualmente para aquela entidade. Então já no projeto principal a gente encontra o resultado aí que deu agora uma falta de terra de 393 metros cúbicos. Ok? Bom, agora a transferência, né, a etapa do projeto de terraplenagem para a etapa do projeto de drenagem. Então, novamente a gente faz XF, da base, que é importante dizer que ela deve estar georreferenciada relacionada ao arquivo de topografia. E agora a gente vai trazer a superfície final da união do terreno natural com o projeto. A mesma que a gente criou na terraplenagem. Você tem a opção também de trazer os alinhamentos das vias. No caso, a gente cria um perfil do próprio curvas mistas mesmo. Quando a gente está, por exemplo, trabalhando com uma bacia de detenção, né? Que a gente não cria essa bacia na terraplenagem, sim, né? Cria na terraplenagem, né? Então aí a gente já está fazendo a análise, né, do escoamento da água pluvial dentro do terreno acabado, aonde a água pluvial está indo, né? Então depois dessa análise a gente faz a
as bacias de contribuição. Dividida todas as bacias de contribuição, criamos as catchments, que automaticamente ele vai dar as áreas para a gente, hectares. Isso é muito importante na hora que a gente alimenta esses dados lá na... Agora a gente está criando o PipeNet, a gente alimenta lá no Storm, né? As catchments, como subbasing, como vocês vão ver. Aqui a gente já tem a part list. Basicamente você cria a part list, né? Definindo as regras, que são as rules, de cobrimento, de inclinação mínima e massa do tubo. Aqui inserimos aqui as estruturas de captação, de lançamento da água, como PV, boca de lobo, muro de ala. Ok, fazemos aí todo esse processo, definimos aí os estilos, né, qual a gente vai trabalhar, os blocos que são utilizados, a gente define e a gente vai traçando a nossa pipe network de forma que a gente tenha aí a direcionamento dessa água por gravidade. Então aqui a gente tem aí de forma bem basicona para vocês entenderem, tá? A gente aplica as regras, né, basicamente. Aplica essas regras para diminuir o tamanho dos PVs aí, do fundo do PV. Definimos aí as linhas de Talveg. Damos um break onde vai haver captação delas, para a gente entrar com os dados depois lá no Storm, né? Como vocês vão ver na sequência. Tá, então aqui a gente consegue ter a inserir labels importantes que vão ser usados lá no Storm, como comprimento e inclinação. Depois configuramos como as estruturas vão ser traduzidas, né, no Storm. As estruturas e as pipes, né, e definimos qual é a parte list que vai ser levada lá para o Storm. Tá, então, manhole circular, que devemos dizer que vai ser o concentric, cylindrical conjunto structure, são os PVs, né? E para as pipes já está correto, para ser traduzido como tubulação de concreto circular lá no Storm. Então a forma com que a gente faz essa exportação, vou mostrar na sequência aqui. A exportação é feita export STM, selecionamos a STM, importamos a STM aqui já na etapa de simulação dentro do projeto de drenagem, que é disciplina BIM com engenharia, né? E aí importamos então a rede criada lá no civil e as informações do DWG. Definimos aí método de Kirpit, método racional, a média do tempo de concentração, metro hidrodinâmico, inclinação mínima dos nossos tubos. E aqui definimos o tempo de duração de análise e o tempo de retorno. Definimos também equações de intensidade, duração e frequência. Isso foi feito muito para nova escalada, inclusive. E aí entramos com os dados importantes aí para o cálculo IDF. E aí fazemos a simulação. Ó. Toda essa área que está em vermelho, destacada em vermelho, é a área que não está extravasando água, né? Aí fazemos a simulação da água dentro da galeria e conseguimos constatar que há problemas na rede. Ok? Então fazemos aí a simulação. Toda essa análise então é feita. Fazemos ajustes dos diâmetros, né? Verificamos aí a questão da seção da lâmina da água, etc. Para então fazermos, depois de diversas simulações, temos aí a galeria final. Lógico que esse é um projeto bem básico, né? Para um exemplo básico aqui para a gente ver. Olha lá.
Então aí é possível então o lançamento dessa água sem prejudicar a nossa rede, né? Depois exportamos por lente XML essa rede dimensionada. E aí então importamos a rede dimensionada para o Civil 3D. Renomeamos como rede 1, né? E trabalhamos em Draw Parts in Profile para ele apresentar essa rede para a gente. Depois fazemos as inserções das bocas de lobo, ó, dentro da galeria já feita. Ajustamos aí o posicionamento das bocas de lobo. E agora a gente parte para o acabamento. Projeto de terraplenagem de drenagem em função do acabamento. Bom, o que temos que fazer então é criar os shortcuts, né? As catchments a gente seleciona, explode e leva para lá, né? Leva para o acabamento da drenagem. Trazemos o XREF. E aí setamos na pasta de trabalho para poder ele disponibilizar as entidades importantes aqui para acabamento de drenagem, que é as curvas mistas, né? E também os arquivos, as entidades de drenagem.
É só esperar agora. Bom, agora exportamos a lente XML para o InfraWorks. Antes definimos aí qual é o sistema de georreferenciamento. O mesmo tem que estar compatível. O zoneamento e datum tem que estar compatível com o que vai ser editado no InfraWorks. No caso aqui estamos trabalhando aí com Zona 23 Sul. Agora do Civil 3D para o InfraWorks. Em configurações avançadas a gente vai definir o mesmo sistema de georreferenciamento que a gente utilizou no Civil 3D. Vou passar um pouco mais rápido aqui. Vamos importar aí a lente XML, a mesma que a gente exportou para o Civil 3D. Vou definir como terreno a lente XML, o tipo de objeto como terreno. Aqui a gente consegue ter uma vista em wireframe, passar um pouco mais rapidinho. A parte de gerenciamento da superfície, a gente pode determinar uma cor para esse primitivo aqui em terreno. Okay. E aí a gente define uma cobertura. Aqui eu passo todos os blocos aí necessários e aqui a gente faz uma cópia de uma rua, né, padrão, que contém as mesmas medidas. Aqui foi projetado na terraplenagem no Civil 3D. Aqui a gente consegue entrar com estilos de acabamentos aqui nesse ponto. Temos aí questão da drenagem, que dá para a gente inserir, questão do espaçamento entre cada PV. Vou chegar um pouquinho mais adiante. Aqui eu consigo inserir também bocas de lobo, né, sempre no editor de acabamento. E a gente consegue ter um deslocamento lateral na via, para a gente poder inserir essa boca de lobo. Então estamos definindo aí um bloco para a rua, né? E aqui alguns postes que a gente também inseriu pelo editor de acabamento. Te dá o espaçamento e dá o deslocamento em relação ao eixo da via. Dá a rotação também aqui nesse campo. E agora a gente vai traçar, né? Depois que a gente fez a rua, logicamente tem mais uma rua para a gente fazer. Agora é com essa largura aqui, essa faixa adicional nessa rua. Podemos também inserir aí as peças de drenagem que já foi
mostrado, né? Então fizemos os dois blocos das ruas. E agora a gente cria uma cópia de um bloco que tem um canteiro central, que vai ser a avenida principal. E definimos as medidas também. Ó. Okay. Definimos quais são os componentes que vão aparecer dessa avenida principal. Novamente a gente está inserindo então a questão aí alguns itens aí, alguns blocos para a rua, né? Postes, por exemplo, é possível colocar também. Avançar um pouco aqui. As árvores também é possível colocar, e a gente vai fazer essa modelagem, criar as estradas, né? Criar ruas. Em trechos específicos, né, para cada rua dessa. Então cada clique você dá um grip aí um vértice do seu grade da sua rua. É sempre interessante seguir bem próximo o terreno acabado, para a gente deixar de forma mais fiel possível os dados da topografia final, né? Aqui eu consigo ajustar o vértice para a gente manter o mais próximo possível do que foi projetado. Ok. Chegar mais adiante aqui. Aqui eu já estou usando um outro bloco, como vocês podem ver. Ó. É só definir o bloco aqui na criação da estrada, nessa aba flutuante. O mesmo bloco foi criado. E aí ele gera aí, então, faz essa transição entre a via secundária e a via principal. Certo? Como é mostrado aí. Seguir mais adiante. Agora a gente vai fazer uma cobertura, como vocês podem ver nesse ícone aqui, ó, a gente faz a cobertura. Qual vai ser a cobertura para a nossa terraplanagem? Tem diversos materiais. Vou pegar um aqui. Peguei um dos materiais que eram disponíveis ali. Então é assim que a gente cria a nossa compreensão em modelagem 3D. Definimos aí sempre os limites aí da terraplanagem, né? Chegar um pouquinho mais adiante. Sempre limitando aonde a gente interferiu aí na terraplanagem. Ok. Agora a gente vai fazer a cobertura relacionada a cor branca relacionada à divisão dos lotes. Que é possível então fazer essa divisão dos lotes dentro do InfraWorks. Das quadras e dos lotes mais especificamente. Como é mostrado aqui, ok? Depois a gente faz a gente enriquece o nosso material aí, inserindo mobiliário urbano, né? Uns carros, dá pra gente buscar blocos dos carros aqui. Vou colocar uma forma mais genérica. Ó. A gente consegue ajustar aqui a rotação dos carros e consegue fazer um ângulo no eixo X, Y e Z, tá? Para ele ficar bem próximo da rua. Aqui é a rotação X. Ó. Você vê como ele vai alinhar aí relacionado à rua. Ok? Trazer um pouquinho mais adiante aqui. Aqui é um outro carro para a gente dar uma humanização aí no ambiente. Tá? Aqui é uma pessoa. Humanização aí também. Outros blocos relacionados à pessoa. E a parte natural aqui, lado externo também, que é interessante mostrar o lado externo do empreendimento, ó, com as árvores. Ajustando ó, o tempo, grau de iluminação,
céu, tudo isso aí você tem a condição de aplicar aí no InfraWorks. Então é assim que a gente faz todo o nosso processo de trabalho. Vamos voltar a PowerPoint. Então, o processo permitiu que os elementos ou entidades Surface, Aligns, Profiles, Pipe Structures fossem interligados dentro de uma parametrização interna do workflow para a sincronização da equipe de trabalho. Isso permitiu com que projetistas e desenhistas estivessem condicionados para uma atualização em tempo real do projeto, como já comentado. Então, esses foram os resultados gerados, por exemplo, é uma documentação técnica exigida pela GraProAB, que é a implantação da terraplanagem de vias. Aqui já é uma documentação que possui um valor agregado, ó, que é uma modelagem 3D em que você tem fácil condição aí de criar isso dentro do InfraWorks. Boas imagens aí então. E os acabamentos, né? Vamos mostrar um pouquinho dos acabamentos. No CAD, para vocês terem uma ideia do que a gente consegue gerar aí. Então, primeiro, ó, o acabamento para a drenagem, ó, que é a bacia de rede pluvial. Então, tudo isso são dados oriundos aí do Civil 3D. O muro de ala. Aqui, implantação da rede mesmo, ó, com a distância da estaca zero, numeração, código do tampão do fundo, diâmetro do tubo, né? Inclinação desse tubo, toda a parte de acabamento aqui do talude, né? Okay. Aqui acabamento também gerado no final do trabalho para esse é o nova escalada, né? Lembrando aqui com o muro de ala no final aqui da bacia de detenção. Uma resumida geral aí, aí já o projeto TC01 relacionado aos perfis longitudinais, a vesiculação, esses cruzamentos aqui que os órgãos exigem, né? Mostrando a estaca do cruzamento em questão da rua adjacente. Mapa de comparação para vocês verem onde está ocorrendo o corte, aterro, o saldo final do volume. Aqui os arrimos, né, em planta, mostrando as alturas máximas. E os arrimos em corte, mostrando os perfis, certo? E as tabelas, com área, extensão, comprimento. Para a maquete eletrônica, para vocês terem uma ideia do poder do InfraWorks aí, para a gente ver o que ele é capaz de gerar relacionado aos dois trabalhos, aos dois estudos de caso, os vídeos diretamente gerados aí do InfraWorks, mostrando o raio-x da tubulação de drenagem pluvial e de esgoto que recebemos do cliente, né? Mostrados aqui por baixo das ruas, até chegar à bacia de detenção no final lá. Ok. E um pouco da terraplenagem, ó. Agora mostrando aí divisão dos lotes, as ruas, o vídeo produzido aí dentro do InfraWorks, né? Mostrando aí os acessos para os lotes, as avenidas principais, concessões transversais mais largas, né? Enfim, toda a compreensão do 3D dentro de um Building Information Modeling. Mais na frente a gente tem os muros de ala, a ferrovia, né, passando ali a hidrografia, toda a parte aí do empreendimento, tanto a área externa e interna.
E agora um vídeo aí do TC01 que a gente conseguiu produzir aí no InfraWorks, ó. Desde a portaria que a gente trouxe aí por Google SketchUp. Estão fazendo esse percurso na rua aqui, né? Vou chegar mais adiante aqui. Ó, mostrando aqui as patamarizações, foi um dos desafios aí do nosso projeto, né? As pessoas na rua aqui, voltando a... Ok, os carros aqui estacionados. A área de lazer, né? Para ter uma ideia aí, as quadras de futsal, de vôlei. Toda essa área aí do projeto TC01. A piscina, etc. Novamente, para o caso do novo escalado, exemplo de uma documentação técnica exigida da AgroProAB. E aqui a drenagem pluvial, raio-x dela aqui. A bacia de detenção chegando no final. Os acabamentos já foram mostrados, maquete eletrônica também. E as vantagens que a gente obteve com o workflow, né? Conseguimos desenvolver a maquete eletrônica do empreendimento com esse adiantamento de todo o material bruto, né, de projeto. A gente conseguiu fazer uma rica humanização aí dentro da modelagem 3D, causando boa impressão ao cliente. Isso permitiu que o cliente tivesse um entendimento mais claro da área implantada. E aí a melhora no prazo de entrega, né? Com todo esse workflow a gente conseguiu satisfazer o prazo e adiantar reuniões com o cliente. E aí na questão do retorno financeiro, a gente teve melhora na performance do projeto, né? Com ganho de tempo no workflow foi possível ter uma revisão mais cautelosa no projeto, assim reduzir drasticamente o tempo de elaboração dos trabalhos, tornando assim o estudo menos suscetível ao erro, minimizando os gastos em obra. Com isso também a gente conseguiu atrair persuadir possíveis compradores dos lotes, negociação e venda do produto tridimensional realístico com o cliente, tratar de novas propostas para outros estudos antes do esperado. Então esse aqui é nosso site, nosso blog, nosso canal, LinkedIn da empresa, da Prospecad aqui, da Autodesk. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado aí. A gente abre agora para perguntas.